O método de cura das antigas religiões. O Dr. Murphy descobriu que nas antigas religiões da humanidade, alguns sacerdotes, xamãs e feiticeiros davam a seus pacientes ervas e fitoterápicos que induziam ao sono e faziam aos seus pacientes sugestões hipnóticas, pouco antes que dormissem, dizendo-lhes que seriam visitados pelos deuses enquanto dormiam e que ficariam curados. Era comum que muitas curas ocorressem, evidentemente, devido às sugestões dadas à mente subconsciente dessas pessoas. Na verdade, o subconsciente do paciente era o verdadeiro responsável pela cura. Muitos dos remédios e beberagens utilizados em rituais de magia eram estranhos e inusitados, incendiando a imaginação dos participantes e gerando um estado emocional que trazia o subconsciente à tona. Esse estado mental facilitava as coisas e permitia que sugestões poderosas induzissem a recuperação da saúde, orando de maneira positiva. O Dr. Murphy recomendava que os fiéis de nossa igreja lessem com muita atenção esta passagem bíblica. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Isso está em Marcos 11, 24. A respeito dessa passagem, dizia o Dr. Murphy: o autor dessa passagem nos ensina que acreditemos e aceitemos como verdade o fato de nosso desejo já se ter realizado, já estar concluído, e que sua consecução será um fato no futuro. O pensamento que você abriga em sua mente é tão real como qualquer parte de seu corpo, como, por exemplo, sua mão ou seu coração. Seguindo a técnica bíblica citada nessa passagem, você elimina completamente de sua mente todas as ponderações a respeito de condições, circunstâncias ou quaisquer contingências adversas. Você está semeando um conceito em sua mente e, se deixar sua mente atuar, inevitavelmente germinará em realização externa. A fé é uma das virtudes mais pregadas na Bíblia. E o que é a fé? Uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma convicção interna. Através da fé, sabemos que quando uma ideia é aceita plenamente por nossa mente consciente, será transmitida à nossa mente subconsciente e concretizada. Quando Jesus curava alguém, afirmava: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso está em Lucas 7,50. A fé é essencial para o processo de cura. Podemos dizer que a fé consiste em aceitar como verdade o que a razão e os sentidos negam. Quando Jesus curava um paralítico, mandava ele se levantar e andar. Para a mente consciente do paralítico, isso era uma bobagem. Ele sabia que era paralítico. Ou seja, sua mente consciente e seus sentidos sabiam que ele era paralítico, o que era o mesmo que negar a si a possibilidade de cura. Mas Jesus sabia que o subconsciente dele responderia a uma ordem direta que afirmasse o contrário do que acreditava sua razão e seus sentidos. Dizia o Dr. Murphy: a fé consiste, em certo sentido, em aceitar como verdade o que sua razão e seus sentidos negam, isto é, o abandono das posições da mente consciente, racional e analítica, e a adesão a uma atitude de confiança integral no poder interior da mente subconsciente. Quando o Dr. Murphy esteve no Japão, visitou o famoso santuário budista de Daibutsu. Quando estava lá, viu uma jovem orando com grande intensidade e perguntou ao guia o que ela estava dizendo. O guia lhe informou que estava orando em agradecimento a ter recuperado a sua voz. Com a ajuda de um intérprete, conversou com a jovem e ela lhe contou que quando muda, tinha fé que Buda lhe ajudaria a recuperar sua voz, se ela jejuasse, se realizasse certos rituais e fizesse determinadas oferendas.
Ao fazê-lo, viu-se curada. Dr. Murphy achava que o jejum, os rituais e as oferendas nada tinham a ver com o processo de cura, e sim a imensa fé que a moça possuía. Mas o Dr. Murphy achava que o ritual que ela adotou tinha ajudado a fortalecer a fé dela, o que contribuiu para a cura. Tudo isso contribuiu para inspirar fé e esperança, resultando em um condicionamento mental que gerou a crença de que poderia ser curada. E o subconsciente respondeu a essa crença. Um dos mais espantosos casos de cura presenciado pelo Dr. Murphy ocorreu com um parente dele. Aliás, foi esse caso que o colocou em busca de uma verdade maior e lhe permitiu, ao longo do tempo e após muitas pesquisas, encontrar o poder do subconsciente. E diz o Dr. Murphy: para dar um exemplo do que é capaz o poder da imaginação e a fé cega, vou contar o caso de um parente meu portador de tuberculose. Vejam bem que isto ocorreu em uma época em que a tuberculose era quase sempre fatal. Os pulmões estavam completamente atacados pela doença. O filho estava decidido em curá-lo e visitou o pai em Perth, na Austrália Ocidental, contando-lhe que encontraram um monge que estava retornando de um dos templos de cura na Europa. Esse monge tinha lhe vendido um pedaço da cruz onde Jesus tinha sido crucificado, ao custo de quase $1 milhão australianos. Esse jovem, na verdade, pegara uma lasca de madeira qualquer, fora a um joalheiro e pediu-lhe que fosse engastado em um anel para que ganhasse um aspecto de valor. Contou ao pai que muitas pessoas haviam se curado apenas tocando no anel. Tanto falou, tanto fez, que o velho pegou o anel, colocou-o sobre o peito, orou em silêncio e foi dormir. De manhã estava curado. Vários exames feitos depois da cura deram resultados negativos. É óbvio que não foi um pedaço de madeira qualquer, apanhado em uma calçada qualquer, que o curou. Foi a sua imaginação, instigada em um grau intenso que, somando-se à sua esperança, conduziu-o a uma saúde perfeita. A imaginação juntou-se à fé e sua fé o curou. O pai nunca soube do truque do filho. Se soubesse, provavelmente teria tido uma recaída. Continuou completamente curado até sua morte, que ocorreu cerca de 15 anos depois, quando tinha 89 anos de idade. Assim falou o Dr. Murphy. Continuaremos a tratar deste assunto em nossa próxima remessa. Tenha um excelente dia.